Hi guys, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou começar pedindo perdão a vocês. Eu volto e voltei, só demorei um pouquinho, tá? Tanto que eu nem lembro mais o que eu disse no último vídeo exatamente. E as meninas estavam me cobrando: menina, cadê? Posta o vídeo e tal. Mas me perdoem porque fica uma loucura resolvendo muitas coisas. E a gente, pra gravar vídeo, a gente tem que gravar, editar pra poder postar. E não dá tempo, é muito corrido mesmo. Mas aí eu vou tentar resumir tudo pra vocês, explicar, contar as novidades e tirar as dúvidas. Eu tô ausente aqui, mas sempre que as meninas podem até comentar e dizer se é verdade ou não. Sempre que me perguntam no Instagram, WhatsApp, alguma coisa assim, eu sempre respondo aquilo que eu souber. Mas eu sempre tento ajudar vocês, tá? Eu só realmente não consigo postar vídeo aqui com muita frequência. Mas vamos lá. Eu lembro que eu preenchi a DS junto com vocês e mostrei como é que marcava a entrevista, tá? Depois de marcar a entrevista, e aí o que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer depois de marcar a entrevista A primeira coisa que você tem que fazer depois de marcar a entrevista é marcar a consulta médica, tá? Muita gente fica meio perdido porque no e-mail que eles mandam dizendo que o seu caso já está no Brasil, eles não explicam exatamente. Hoje em dia eles até melhoraram nisso, mas a pessoa ainda fica meio perdida, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do site do consulado, onde diz os médicos que fazem essa consulta, tá? Porque tem que ser o médico do consulado. Ah, mas eu tenho plano de saúde, ele aceita e tal. Não. Os médicos são credenciados do consulado e você vai ter que pagar por essa consulta, tá? Tem, na parte do exame médico, dependendo de onde você for fazer, alguns aceitam determinados planos de saúde. Mas aí você vai questionar com o laboratório quando você for fazer o exame, tá? São 4 médicos credenciados pelo consulado aqui no Brasil. Um fica no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, uma médica em Brasília e uma médica em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Você vai escolher o que fica mais viável pra você. No meu caso, eu escolhi o Rio de Janeiro, porque eu já ia pra lá, tudinho, então eu preferi fazer tudo no mesmo lugar, tá? Mas pra fazer no Rio de Janeiro, você precisa fazer os exames 4 dias antes da sua consulta médica, tá? Porque quando você chega na consulta, os exames já estão prontos e aí ele já envia na mesma hora. Você terminou sua consulta, ele já envia seus documentos tudo para o consulado. Isso porque foi isso que por essa questão que eu escolhi o Rio de Janeiro também. Porque já aconteceu em casos de São Paulo, assim, vai no médico 1 mês antes da entrevista, mas quando chegou na entrevista, os exames não estavam lá, tá? Então ainda acontece isso, não é com todo mundo, mas acontece. Então era um risco que eu não queria correr, porque se você chegar na entrevista e seus exames não estiverem lá, você não tem aprovação imediata. Você tem que esperar seus exames chegar, aí fica naquela, pergunta ao médico se ele já mandou, esperar o pessoal do consulado ver que os exames chegaram, para depois emitirem seu visto. Então eu queria evitar isso, porque a vantagem do Rio de Janeiro é que o Dr. Garrido ele envia na mesma hora para o consulado após a sua consulta, tá? Agora, para isso acontecer, você precisa fazer os exames com 4 dias de antecedência da sua consulta. Se você for para o Dr. Garrido e escolher fazer os exames para ele passar para você logo após a consulta, não vai para o consulado no mesmo dia. Ele vai ter que esperar os exames ficarem prontos, vai para ele e aí ele vai enviar, né? Então, fica a seu critério. E tem lugares que você faz tudo no mesmo dia. Um exemplo disso é Brasília, que você chega, faz os exames, raio-x de sangue e de urina, se caso dependendo da sua idade você precisar, tudo de manhã, e à tarde você faz a consulta. Então assim, fica pronto no mesmo dia. Sendo que eu moro distante de Brasília, então eu precisaria pagar a passagem aérea, talvez não precisasse de hospedagem, porque eu poderia ir de manhã e voltar à noite. Mas aí tinha um risco de atrasar e perder voo, essas coisas assim, e precisasse de hospedagem. Então eu optei por fazer tudo no Rio de Janeiro, porque estava indo eu e meu filho. E aí o gasto de passagem que eu teria para Brasília e de volta eram os 4 dias que eu precisava para ficar no Rio de Janeiro, tá? Então, detalhe, você vai ver qual a seu critério, qual se encaixa melhor na sua realidade. Então pesquise direitinho para ver como é que funciona.
Eu vou deixar os contatos, o link com os contatos dos médicos, mas eu vou lembrar vocês que no Rio de Janeiro, especificamente, eles não atendem telefone. Então a gente já pessoa fala, Mayara, mas eu tô ligando e ninguém atende, já faz dias. Eles não atendem, tá? Telefone, gente, vou deixar bem claro isso. Você só vai conseguir contato por e-mail, tá? Então você vai pegar o e-mail dele, vai mandar lá, compor seu RDJ, o dia da sua entrevista e dizer que tá solicitando uma consulta médica. Se você tiver um filho, você põe o seu nome e o dele, tá? E outra coisa, os médicos só vão marcar uma consulta se você já tiver uma data de entrevista agendada. Então não adianta, eu vou correr pra ver se consigo uma vaga antes, não adianta. Só vai conseguir, eles só vão marcar se você tiver entrevista marcada também, tá? Então, conseguiu marcar, escolheu qual médico fica mais viável pra você. Após isso, pronto, um exemplo. Eu vou contar agora como foi a minha experiência. Tia, acorda! Como eu escolhi fazer no Rio de Janeiro, eu vou contar como foi a minha experiência com o Dr. Garrido e explicar algumas novidades também pra vocês que já mudaram nesse período, tá? Desde o ano passado, o CDC atualizou e a gente precisa ter 3 doses de hepatite B. O que geralmente a gente não tem, a grande maioria das pessoas só tem 1 ou 2. Ou às vezes já perdeu o cartão de vacina, não tem essas vacinas registradas e precisa tomar as 3. E a dose, a distância de uma para outra, geralmente é 6 meses da segunda dose para a terceira. E aí não dá tempo até a entrevista da pessoa, vai ficar com o cartão incompleto. Então se você tá aí no início, você pode adiantar essa questão da hepatite B, tá? Então a gente foi pra consulta, eu e meu filho, e eu já tinha tomado todas as vacinas, Otto também, de acordo com o calendário daqui, do Brasil. E também algumas vacinas que eu sabia que eu precisava tomar, no meu caso. Então, quando eu cheguei lá, meu cartão de vacina estava completo, eu não precisei de nenhuma vacina, tá? E o meu filho, ele precisou da segunda dose de hepatite A. Então, se você tem filho pequeno aí, verifica que se ele tiver só uma dose, ele vai precisar de uma segunda. E nos postos de saúde aqui não dão 2 doses de hepatite A, só dão uma, tá? Então, ele vai precisar pagar de qualquer forma pela segunda dose. Mas foi bem fácil, assim. O consultório do Dr. Garrido, ele fica num complexo empresarial lá na Barra da Tijuca. E aí, a vacina, a clínica de vacina que ele indica, fica dentro do shopping da Barra da Tijuca. De lá mesmo, do centro empresarial, você entra na passarela, atravessa ela inteira e no final já tá dentro do shopping, tá? Dentro do shopping você vai seguir reto na primeira escada rolante subindo, tá? Porque vai passar por algumas que estão descendo. Na primeira escada rolante que você vê em frente, subindo, à esquerda a clínica vai estar bem fácil, é bem fácil de encontrar. Então você dá a vacina e já volta para o Dr. Garrido para ele colocar a vacina lá. Então é bem tranquilo, tá? Outra coisa, depois da minha consulta, eu não soube, porque eu já tinha 4 doses de vacina da Covid, inclusive uma da bivalente, porque eu sou da área de saúde, então já tinha tomado. Não fiquei sabendo na hora. Mas na semana que foi a minha entrevista, tava cobrando a 3ª dose da vacina da Covid, que é o booster, tá? E precisa ser da bivalente, agora a nova vacina. Então eu não soube no momento, porque eu não estava, eu já tinha essas 4 doses, tá? Meu filho só tomou 2, a primeira e a segunda dose, mas ele não cobrou nada pra ele. E nem pra mim, porque eu já tinha. Mas depois eu fiquei sabendo, tá? Gerou até um rebuliço aí entre os K1s, porque caiu a exigência de vacina para turistas entrarem nos Estados Unidos agora no mês de maio. Sendo que, eu vou reforçar a vocês, que as vacinas não são obrigatórias para o K1, tá? A gente não é obrigado a tomar as vacinas aqui, a gente pode escolher tomar lá. Sendo que essas vacinas são obrigatórias para ajustar status, para você conseguir o Green Card. Você vai precisar tomar essas vacinas. E lá não é gratuito, é muito caro. Talvez eles pedissem para você passar pelo médico de novo, aí você ia pagar outra consulta médica lá, que é $800. Não é feito aqui R$800, é $800. Então ia ficar muito complicado. Eles podem aceitar seu cartão de vacina? Podem, mas pode ser que eles peçam uma nova consulta médica para acrescentar as vacinas que estavam faltando e você tomou lá.
Então é um custo muito maior, já não é um processo barato, né? Então se você puder, você toma aqui. O que acontece aqui? A vacina da Covid era a única que era obrigatória tomar. Não era nem por causa do K1, era porque a gente precisava tomar para entrar nos Estados Unidos, como qualquer pessoa. Era obrigatório tomar no aeroporto, eles exigiam a vacina para você embarcar. Sendo que caiu essa obrigatoriedade de vacina para turistas entrarem nos Estados Unidos. E aí as pessoas, alguns que estavam nesse processo K1, acreditaram que automaticamente, como não é exigido, também não seria exigido pra gente. Até para os cidadãos americanos lá não está sendo mais exigida a vacina. E aí ficou aquela, então não precisa tomar. Sendo que entra outra coisa. A vacina, nenhuma vacina é obrigatória. Só que agora eles passaram a exigir a vacina da Covid, junto com o booster, que é a terceira dose, exigência para emissão do seu visto. Ou seja, se você não tomar, você não vai ter o visto aprovado. Você vai ter que, eles vão aguardar você tomar a vacina, enviar o comprovante para emitir seu visto. Então, tornou-se obrigatório tomar a vacina da Covid, tá? Então não tem para onde correr. Se você quer ir, você vai ter que cumprir com as exigências que eles pedem, tá? Então essa é uma novidade que é bem recente, agora no mês de maio. Então você tem que ter, vamos lá, eu vou deixar o link aqui também do CDC, dessa atualização da vacina, mas eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês entenderem, porque é bem complicado. Eles cobram 3 doses, tá? Primeira, segunda e a bivalente, que é a terceira dose do booster, tá? Sendo que, se você tomou uma dose da Janssen, que é dose única, eles vão contar como 2 doses. E aí você toma uma dose da bivalente. Então, uma Janssen e uma bivalente, ok. Outras vacinas, você vai ter que tomar a primeira e segunda dose e a terceira dose da bivalente, tá? E crianças não são isentas da vacina da Covid também, tem que tomar. Então entra no link aí, vê qual a idade do seu filho, vê como é que precisa. No meu caso, meu filho tem tomado a primeira e a segunda dose. E a bivalente aqui, eles só dão para maiores de idade, não dão para criança. Então não tá sendo cobrado. E aí foi tranquilo, ele não cobrou nada e tá tudo certo, tá? Então agora vamos pra entrevista. Vou deixar também pra vocês a lista, tá? Com os documentos que eles exigem para entrevista. Vai depender do seu caso também, já foi casado, se não foi, se seu noivo foi casado, não foi, e assim por diante. Então você vai pegar essa lista aqui, vai seguir a ordem dela, porque lá no consulado, quando vocês forem, eles vão botar exatamente nessa ordem aqui, tá? Então, se você já puder ir organizando e deixar tudo nessa ordem, você já chega lá e é bem mais rápido, tá? Mas também não tem estresse. Tem 2 papéis que eles dão lá. Um é a declaração de juramento, tá? Que vai ter escrito aqui, só para noivos. Que no caso é você, que tá indo pra entrevista. Eles dão essa declaração sobre o juramento lá pra você assinar. Então não precisa se preocupar, tá? E a declaração o formulário de contatos, que no Rio de Janeiro, mas no caso, quando eles enviam pra você agora, antes eles davam esse papel lá. E ainda dão, na verdade. Mas antes a gente só conseguia esse papel lá. Agora, quando eles mandam um e-mail dizendo que o seu caso chegou no Brasil e você já pode agendar a entrevista, eles mandam em anexo esse formulário. Você pode imprimir e já preencher. E agora não é mais contato no Rio de Janeiro. É seu contato mesmo, sua residência, onde você mora, seu telefone, seu e-mail, tudo direitinho você preenche. O endereço do seu noivo também vai ter no formulário. Então já preenche tudo direitinho, porque quando você chegar lá, você não tem mais acesso ao telefone. Então às vezes não sabe o endereço do noivo certinho, telefone de cor. Então já deixa tudo anotado nesse formulário e já leva ele prontinho. Pode ser escrito à mão mesmo. E a entrevista foi bem tranquila. Eu vou contar assim, uma questão pessoal que não é comum a todo mundo, tá? O meu filho, ele tem 4 anos e ele tem um diagnóstico de autismo, o nível de suporte 1, tá? Então, assim, ele é tranquilo, mas tem momentos que ele fica agitado, não gosta de lugares com muita gente. Então, quando a gente foi no CASV um dia antes, pra colher as digitais e tirar foto, ele não precisou, eu só levei a foto, eu fui com ele, mas
eu levei a foto e ele não colhe digitais, só eu. Mas aí tem a fila prioritária e por ele ser autista eu consegui entrar primeiro. E tava bem lotado. Assim que ele chegou, que tinha muita gente do lado de fora, ele ficou muito agitado, ficou estressado. Quando a gente entrou, ele ficou chorando lá, querendo sair. Então eu já pensei, meu Deus, na entrevista vai ser pior ainda, tá? Então no outro dia, quando foi na entrevista que a gente chegou, eu preferi não entrar com ele. Porque no visto de turista, eles não exigem que leve a criança. Só a partir dos 14 anos de idade. E aí, eu disse, então vou tentar. Vou entrar e explicar a situação dele. Pra ver se ele não fica nessa agitação aqui. Porque tinha muita gente também. E aí eu entrei. Sendo que é um setor separado. O visto K1 a gente sobe pro primeiro andar. Assim que você passa, você vê todo mundo assim do visto de turista. Tá super lotado. E aí eles mandam você pro primeiro andar. Quando você sobe, é uma sala separada. E é bem tranquilo. E ainda tem uma área de brinquedos. Se eu soubesse que tinha essa área de brinquedo lá dentro, que não tem na parte de turista, não tem esse privilégio, eu já teria levado ele. Porque pra entrar com brinquedo não tinha como, né? Eles proíbem de entrar com batom, líquido, com garrafa de água, esse tipo de coisa. Então eu achei que com brinquedo também seria complicado. E ele não ia ficar quieto sem o brinquedo dele. Então eu entrei, expliquei a situação. Aí a menina que faz a primeira triagem dos documentos, ela ligou pra alguém lá de dentro. Aí disseram, não, tudo bem, não precisa trazer ele não. Pra ele não ficar agitado. Tá certo, fiquei esperando, ela olhou os documentos, tava tudo ok. Aí uma outra pessoa chama pra fazer a triagem de documentos de novo, né? Confere. Manda a gente sentar e diz que vai chamar pelo nome. Sendo que quando foi na hora dessa triagem de documentos, que não é o agente consular ainda que faz a entrevista, era uma brasileira que faz uma triagem. Ela disse assim, cadê Otto? E eu falei, eu não trouxe, eu expliquei a situação e tal, mas ele tá lá fora. Aí ela fez, eu vou pedir pra você buscar ele, porque a gente precisa ver e tal. Então se você tem filho, eu já sabia que precisava levar, mas eu achei que talvez nesse caso fosse possível, até porque pra você embarcar, foto no passaporte e tudo, vai ter. E em questão de Otto, não tinha como fazer nenhuma pergunta, porque ele não responde perguntas. Então eu disse, não, talvez nesse caso não seja possível, mas pediram. De primeira deixaram e depois pediram pra trazer ele. Aí eu saí, meus documentos ficaram todos lá, eles deram autorização. E aí, quando eu saí e voltei, foi bem tranquilo. Eu tava sem documento nenhum, porque ficaram tudo lá dentro. Saí, falei meu nome, eles entrou. Chegou lá e já me chamaram logo pra entrevista e ela só fez 4 perguntas. Como era o nome do meu noivo, como foi que a gente se conheceu, qual foi a última vez que ele tinha vindo ao Brasil. Meu Deus. Só foi isso. Qual foi a última vez que ele tinha vindo? Só. E visto aprovado. A cônsul foi muito simpática mesmo, bem tranquila. Mas era uma branquinha galega. E meu filho até desconversou, assim, ficou, socorro, alguém me ajuda, porque ele não queria largar os brinquedos que estavam lá dentro, que ele gostou. E aí ele, socorro, me ajuda, alguém me ajuda. Todo mundo na sala inteira começou a rir. E depois ele deu tchau pra cônsul. Então foi bem tranquilo, ela deixou a gente super à vontade. E a gente saiu, eu pedi pra retirar meu pacote em Recife. Outras meninas que também estavam fazendo entrevista junto comigo, que acabaram virando minhas amigas. Uma mora no Rio de Janeiro e ela tirou com alguns dias. A outra mora em Salvador. O visto da gente foi aprovado no dia. No outro, o pacote já estava pronto. Acredite, já estava pronto. E aí, no outro dia, ela mora em Salvador. Ela pediu a entrega prêmio. E no outro dia, ela já recebeu em casa. Então, tipo, da entrevista pra entrega foram 3 dias. Então, foi bem rápido agora. Mas não se baseie nisso, como eu disse. Muda muito com o tempo. Então, sempre procure informações mais atualizadas. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Então, é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, pergunta. E depois eu falo pra vocês como é que foi o embarque, como é que foi na imigração. Eu conto tudinho direitinho, tá? Então é isso. Se tiver dúvida, pergunta. Ou fala comigo no Instagram, que eu respondo. No Facebook eu também não vejo, tá, gente? Mas no Instagram, as meninas podem até confirmar que isso é verdade ou não. Eu respondo todo mundo. Se tiver a dúvida, eu puder responder, eu respondo. Eu só não consigo gravar vídeo com mais frequência, tá?
Mas é isso, um beijo e até a próxima.